Amém. Não é que o pastor Dodô esqueceu, é que eu não falei para ele. Mas sexta-feira tem o nosso culto, como ele foi falado aqui, sexta na igreja. Gente, 2 cultos na semana. Então, vem para cá na sexta também receber uma palavra de Deus. Nessa sexta nós estaremos recebendo o pastor Jefferson da sede. Ele vai estar aqui para trazer uma palavra para o nosso coração. Então, vem para cá para você cultuar Jesus, mas também vem para me ajudar a receber, a honrar a vida dele. Ele vai estar deslocando outra pessoa para algo que ele ia estar fazendo lá na sede, para poder estar aqui com a gente. Então, vamos honrar a vida dele. Convide alguém, encha teu coração de expectativa para aquilo que Jesus vai fazer nesses próximos dias aqui na nossa igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria que você, sentado mesmo, nós já oramos, né? Mas você feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero orar mais uma vez nessa manhã. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, e nós acreditamos que o Senhor é bom, nós acreditamos que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor, Pai. Deus, eu quero pedir que o Senhor venha sondar corações aqui nesse lugar. Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha quebrar, em nome do Senhor Jesus, toda a resistência, todo o peso, e que a Tua presença venha estar aqui no nosso meio. Deus, eu te agradeço, porque sem Ti nós não somos nada, Pai. Coloca essa palavra nas Tuas mãos, que venha tocar corações aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito bom estar na igreja, é muito bom ser igreja, é muito bom ter um lugar para poder chamar de casa. E nessa manhã, você está aqui para cultuar. O que é cultuar? Nós não estamos aqui para assistir uma apresentação, nós não estamos aqui para ouvir um discurso, nós não estamos aqui para talvez passar somente 2 horas aqui e tá tudo bem, não. Nós estamos aqui porque Jesus está aqui. E nós viemos prestar culto no nome dele. Então, Jesus, ele está aqui nessa manhã. E para que ele está aqui nessa manhã? Olha a chuva abençoada caindo. E para que ele está aqui nessa manhã? Para ser celebrado, para ser adorado, amém? Então, Jesus, ele está aqui nessa manhã para ser celebrado, para ser adorado. E nós sabemos que Jesus, ele é bom. Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele é sobrenatural. Só que teve um dia que você não estava aqui. Ou talvez na igreja que você se converteu. Teve um dia que você não era ninguém. Teve um dia que você estava sendo desprezado por todo mundo. Teve um dia que você estava distante, assim como eu também. E ninguém queria a gente. Nós não éramos a escolha de ninguém. E mesmo nesse dia de desprezo, e mesmo nesse dia que você não era ninguém, que ninguém queria estar perto de você, Jesus te escolheu nesse dia e falou: você é meu, você está marcado. E nós temos a mania de falar que eu escolhi servir Jesus. Na verdade foi Ele que te escolheu primeiro, meu irmão. Nós temos a mania de falar assim: eu estou aceitando Jesus, mas na verdade foi Ele que te aceitou primeiro. Porque quando você não era ninguém, quando as pessoas estavam desprezando você, o autor da vida foi lá e falou: pode colocar isso aqui no meu nome, porque Ele é meu, Ele tem dono. Então, você não está aqui nessa manhã simplesmente para servir um Deus que não liga para você. Você está aqui nessa manhã porque você é amado por Jesus. E Ele está aqui no nosso meio porque Ele quer mudar o seu coração. E aí não importa a sua dificuldade, não importa a sua luta, não importa o seu tamanho, não importa se você é um pouco mais quietinho, introvertido ou extrovertido. Eu não sei como você é, mas uma coisa eu tenho certeza: só Jesus tem o que o seu coração precisa. Só Jesus tem o que sua alma precisa. Só Jesus tem o que está faltando aí dentro de você. Sabe esse vazio aí que existe dentro do seu coração? Só Jesus pode preencher.
Se você é daqueles que nasceu em berço evangélico, eu ia falar berço de ouro, ó. Não deixa de ser de ouro, né? Berço evangélico. Glória a Deus pela sua vida. O seu maior testemunho, você pode falar que o inimigo nunca tocou em você. A minha esposa nasceu na igreja, não na igreja, né? Mas vocês entenderam, né? Vocês gostam também, né? Minha esposa nasceu, a mãe dela já era crente. Mais ou menos, aí foi se convertendo no processo, mas ela não conheceu outro ambiente a não ser a igreja. Um privilégio, glória a Deus por isso. Mas infelizmente tem algumas pessoas que não nasceram na igreja, se desviaram ou viveram uma vida, e eu não sei você, mas eu tive um processo que em alguns momentos, quando eu não era de Jesus, eu ia para algumas festas, eu ia para algumas baladas, e eu estava feliz lá com os amigos de copo, né? Eu estava feliz lá com as amizades e tudo mais, fazendo aquela social, mas quando eu chegava em casa, eu sentia um vazio enorme dentro do meu coração. E talvez tem muita gente que tem carro, tem dinheiro, tem status, não tem nada de errado você ter uma vida confortável, viu? Mas você fala, ainda falta alguma coisa dentro de mim. E é isso que está faltando, é a presença de Jesus dentro do seu coração. O homem não foi feito para andar vazio, o homem foi feito para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para de querer preencher seu coração com coisa passageira. Começa a preencher seu coração com a presença do Espírito Santo de Deus. E aí um dia você foi achado, ou você está sendo achado nessa manhã, pela palavra do Senhor. E quando eu falar a palavra do Senhor, não é simplesmente uma letra, ou algumas letras do nosso alfabeto para formar uma frase, uma palavra. Mas o próprio Jesus é a palavra de Deus. Porque em João vai falar que o verbo se fez carne e esteve entre nós. Então nessa manhã Jesus te achou. Nessa manhã Jesus está aqui nesse nosso meio. Só que nós temos a tendência, irmãos, mesmo depois de ter um encontro com Deus, mesmo depois de viver algumas experiências com Deus, em algum momento a gente acaba se perdendo de novo. A gente acaba se perdendo de novo, talvez até mesmo dentro da igreja. E aí sabe o que nós precisamos? É ser achado de novo pelo Senhor. Nessa manhã o Espírito Santo ele está achando novamente corações aqui. Você não está sozinho, você talvez pode estar distante, mas o Senhor está apenas estender a mão para te puxar novamente e falar: você tem propósito, você tem chamado e tem uma história nova na sua vida. Porém, a nossa atitude, o nosso posicionamento pode nos aproximar ou nos distanciar de Jesus. Vem cá, Alfredo. Tá pensando no Alfredo? Oxe, foi embora com a minha água? A sua atitude e o seu posicionamento pode te aproximar ou distanciar você de Jesus. Porque Jesus ele está aqui nessa manhã, mas só consegue notar ele quem está dando ligança para a presença dele. Se você não está nem aí para isso, irmão, talvez a igreja inteira vai sentir, você não vai sentir. Mas se você deseja sentir a presença de Deus, com certeza você vai, em algum momento, você vai perceber ele falando no seu coração. E agora eu quero que você pense, qual que é a sua expectativa para essa manhã? Qual é a expectativa do seu coração para daqui a alguns minutos? O que vai acontecer aqui nesse lugar? Talvez você veio aqui buscar uma resposta, talvez você veio aqui buscar uma saída, talvez você veio aqui buscar uma solução, mas Jesus veio aqui para encontrar você e para transformar o seu coração. Você talvez quer as bênçãos, mas o dono da bênção quer você. E nessa manhã nós vamos falar da história de um pai e de uma filha. Marcos capítulo 5, versículo 21. Ele passou uma situação que ele entendeu que só Jesus podia mudar a vida dele. Tem muita gente que está correndo num monte de lugar, só que você sabe que no fundo, só Jesus pode mudar a sua vida. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. Vai dizer assim, ó: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele a grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo.
e vendo, prostou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Você que é pai, você que é mãe, talvez você pode imaginar um pouco a dor, o desespero desse pai. Jairo era uma pessoa importante. Jairo, ele era um dos principais da sinagoga, ele tinha um cargo religioso, ele era alguém respeitado. Só que a sua influência, os seus status, os seus contatos, nesse momento não servia mais. Ele vê a filha ficando doente de cama e tem um diagnóstico: daqui a algumas horas ou daqui a alguns dias ela estará morta. Não tem mais jeito, não dá. Aos olhos humanos existia ali um decreto de morte. Aos olhos humanos existia ali uma sentença de algo que está acabado. Não tem mais jeito. E talvez você tenha caminhado assim. Mas Jairo entende uma coisa que talvez muitos crentes não estão entendendo hoje. Jairo não foi chorar, Jairo não foi reclamar, Jairo não foi murmurar. Jairo foi falar com quem resolve é Jesus. Enquanto você ficar lamentando os seus problemas, enquanto você ficar chorando, enquanto você ficar bravo, não vai resolver. Agora, a partir do momento que você aprender a levar os teus problemas até Jesus e falar com quem realmente resolve, a sua história começa a mudar. Jairo, ele vai falar com quem realmente resolve. Jairo, ele vai falar com o único homem que pode mudar a história da família dele, com o único homem que pode mudar a história da filha dele. Jairo não era um seguidor de Jesus, mas Jairo, ele deixa tudo, ele deixa os seus status, ele deixa a sua posição religiosa que ele tinha na época, e ele vai até Jesus, e ele suplica, ele fica de joelho e fala: Jesus, vai até a minha filha, ora por ela para ela ser salva e para ela viver. Jairo reconhece que só Jesus poderia fazer aquele milagre na vida da filha dele. E o primeiro ponto que eu quero falar contigo nessa manhã, sobre essa passagem, sobre essa história, é que decretos da terra só são anulados por decretos do céu. Como assim, pastor? Às vezes alguém liberou uma palavra de morte contra a sua casa, contra a sua família. Às vezes você está carregando algo no seu coração que não vai dar certo. Já estão falando que você é um derrotado. Mas se vir um decreto do céu, se a palavra de Deus vir do céu e falar que você vai vencer, você vai vencer. Não tem maldição, não tem demônio, não tem espírito maligno, não tem nada, não tem invejoso que vai parar as promessas de Deus na sua vida. Porque não existe decreto da terra que vai parar uma ordem do céu. E o que é um decreto? Um decreto é uma ordem. Decreto é um mandado. Na época de pandemia, vocês viram isso, né? Tinha alguns decretos. A partir de hoje, todos os estabelecimentos fechados, até tal horário. A partir de hoje, as igrejas não podem abrir. O que o pessoal tinha que fazer? Obedecer. Num decreto não tem como você negociar. Não tem como você falar assim: não, peraí, vamos flexibilizar isso aqui. Não tem como. É isso, pronto e acabou. É isso, ponto e já era. E talvez nas últimas semanas ou nos últimos meses você recebeu algum decreto na sua vida. Essa doença não tem mais jeito. A sua vida financeira não tem mais jeito. A sua filha, o seu filho, o seu marido, a sua esposa não tem mais jeito. Vai ficar desse jeito mesmo, pronto e acabou. E aí você pegou essa palavra que você recebeu de alguém ou de algo que você escutou e você colocou no seu coração. Talvez você ouviu: todo mundo da sua família já foi um derrotado, você é o próximo. Só que nessa manhã o Espírito Santo está aqui para quebrar todo tipo de palavra de maldição, toda palavra ao contrário. Porque sabe por quê, irmão? Porque quem dá a última resposta na minha e na sua vida é Jesus. Quem fala que é sim ou que não é Jesus. O sim de Deus quebra qualquer não do mundo, e o não de Deus quebra qualquer sim do mundo também, porque a palavra de Deus prevalece sobre todas as coisas. Para toda palavra da terra, Deus sempre tem uma palavra que vem do céu para mudar a nossa realidade. Só que essa palavra, se você entender que vem de Deus,
Ela tem o poder para mudar a nossa realidade. Mas ela sempre vem de encontro com aquilo que nós estamos vivendo. Talvez você está vivendo a pior fase da sua vida financeiramente. E aí vem a palavra e fala que você vai prosperar. E nem você acredita nisso. Talvez você está vivendo uma crise terrível no casamento. Mas vem a palavra falando que você vai ser muito feliz. E o seu casamento vai ser muito bom. Sabe por quê? Porque nós temos a mania de achar que nós precisamos correr atrás da bênção, mas na verdade quem confia em Deus, você não corre atrás das bênçãos, é as bênçãos de Deus que te encontram. Então que nessa manhã as bênçãos de Deus venham encontrar você, amém? Que nessa manhã a graça, a misericórdia, o poder de Deus venha encontrar o seu coração. Que nessa manhã você venha ser achado por Ele. Ah, pastor, mas estão falando que minha vida não tem jeito. Ah, pastor, mas estão falando isso. Irmão, deixa falar. O mais importante é ser aprovado, é ser encontrado por Jesus, é ser encontrado por Ele. Então, se existe alguma coisa na sua vida que você acha que não está legal, se existe algum decreto falando acabou, se existe algum decreto falando que não tem mais jeito, vai falar com quem resolve. Vai falar com Jesus. Nós tínhamos um inimigo lá no Amanda. Era inimigo mesmo. Satanás, pastor, não. Era um cara que passou lá pela igreja uma época. E ele orava. Ele fazia campanha de oração para a igreja fechar. Irmão, você acha que é brincadeira? A vida não foi fácil, não. E aí nós orávamos contra ele também, né? Lógico. Um dia o pastor brigou comigo. O pastor falou assim, tem que orar contra os inimigos da igreja. Ah, foi, então coloca o nome do cara aí, ó. E a gente orava. Senhor, quebranta aquele coração, repreende tudo que ele está falando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só que um dia aquele rapaz soltou uma palavra. Ele falou assim, essa igreja nunca vai crescer. Essa igreja nunca vai avançar. Sabe o que aconteceu, irmão? A igreja cresceu 10 vezes mais, sabe por quê? Porque a palavra dele não tem poder mediante a palavra de Jesus. Agora imagina se na época a gente fosse pegar essa palavra e deixar bater nosso coração. O que ia acontecer? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a gente está aqui na igreja e um dos pastores prega que Deus vai mudar a sua vida, que Deus vai mudar a sua história. Vai algum irmão orar por você e você escuta isso? Aí você sai daqui empolgado. Só que a primeira palavra ruim que você encontra aí fora, você já esquece de tudo que foi pregado aqui nessa manhã. Às vezes a gente está dando mais credibilidade para as mentiras de Satanás do que da verdade da palavra de Deus. Irmão, se apega na palavra de Deus. Se apega na palavra do Senhor. Se Deus falou que vai fazer, se Deus falou que você vai vencer, se Deus falou que você vai avançar, se Deus falou que Ele vai te dar uma nova história, se Deus falou que Ele vai fazer tudo novo de novo, pegue nessa palavra, confie. Mas você também precisa fazer a sua parte. Ter um coração perdoador, ter um coração aberto, ter a atitude de ir até Jesus igual Jairo teve e entender. Tem coisas, irmãos, que é só Jesus que pode fazer. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto dessa mensagem, Jairo precisava de um milagre. Pô, irmão, é muito lindo falar sobre milagre, viu? Contar, mas quando é a gente que está precisando, é desesperador. E o segundo ponto é, seja um provocador de milagre. Pô, pastor, como assim? Eu não sei se você já precisou de um milagre. Eu já precisei de milagres. E já fui atendido também, glória a Deus por isso. Já contei isso aqui, mas eu não canso de falar isso, porque foi algo que eu vivi, foi bênção, mas foi difícil. Eu poderia falar, nossa, foi tudo bem, não foi. No ápice de, começando a ministrar a palavra de Deus, com 16 anos, fazendo um culto em um ponto de pregação numa casa, uma senhora com a ferida na perna, com diabetes, estava para cortar a perna na semana seguinte, ia internar para fazer isso. Os irmãos orando, todo mundo assim. E eu não sei o que deu na minha cabeça, irmãos. Hoje eu sei, acho que foi Jesus mesmo que me empurrou. Eu falei, irmã, em nome do Senhor Jesus, vai orar, sua perna vai ser curada, você não vai cortar essa perna. E eu orei com tanta fé, irmão. E depois que eu orei, eu falei, o que eu fiz? Meu Deus.
E se cortar a perna dessa irmã essa semana, o que vai acontecer? E foi me batendo aquele medo. Eu falei, não, Senhor, eu preciso desse milagre, vai acontecer. Por insegurança minha, falta de experiência. Eu sei que na semana seguinte, quando a gente voltou lá, 15 anos atrás, não era igual hoje, que tem WhatsApp, todo mundo se comunica em todo tempo. A rua estava lotada de carro, a casa da mulher estava cheia. Eu falei, meu Deus do céu, a mulher deve ter morrido, cortaram a perna dela e estão aqui para me pegar. E na hora que eu cheguei lá, a mulher não estava em pé, andando, não tinham cortado a perna dela, a ferida secou e Jesus curou ela. Glória a Deus. Eu até bati um balãozinho com ela, com a bola que tinha lá, para ver que a perna dela estava boa mesmo. Jesus curou, mas eu precisava de um milagre. Foi muito angustiante saber que eu precisava de um milagre. E quando aconteceu, foi maravilhoso. E por que eu estou falando que você tem que ser um provocador de milagre? Porque Jairo precisava de um milagre. E Jairo vai até Jesus e ele fica insistindo. Jesus, você precisa ir lá. Jesus, vai lá, porque só o Senhor vai orar e minha filha vai viver. Então, se você está passando alguma crise, alguma dificuldade, você está precisando de um milagre, o segredo para você viver esse milagre, você precisa ir até Jesus e falar para ele, Jesus, só o Senhor pode fazer. Jesus, faz esse milagre na minha vida. Jesus, faz esse milagre na minha família. Jesus, seja um provocador, irmão. Você tem que falar, Jesus, eu acho que só o Senhor pode fazer isso. Quer ver uma coisa que vai dar um nó na sua cabeça? Tem muita gente esperando resposta de uma oração que nunca foi feita. Como assim, pastor? Você está esperando resposta de muita coisa que você nunca orou. Ah, não, mas sabe o que é, pastor? Deus sabe, né? Não precisa ficar falando tudo, não. Precisa, irmão. Oxi. Além de receber de graça, você não quer nem falar? Você precisa ajoelhar e orar e falar, Deus, eu tô com um negócio aqui. Eu tô com a enfermidade aqui. Deus, meu marido, tenho raiva dele, mas muda meu coração. Faz eu começar a amar ele. Por favor, Deus, esse traste. Deus, a minha esposa, Pai. Meu Deus do céu, Senhor. Tu sabes como ela é, Pai, mas me ajuda. Mas você precisa começar a apresentar o que está te afligindo. Os teus problemas, as tuas lutas, as tuas dificuldades. A Bíblia fala isso, apresente as tuas queixas ao Senhor. Aí você está aqui, não, eu vim buscar uma resposta de uma oração que você nunca fez. Ninguém vai ser punido por pedir demais a Deus, irmãos. A palavra de Deus vai falar assim que nós não recebemos, porque nós não sabemos pedir ou pedimos mal. E toda vez que eu lembro disso, eu falei, eu acho que eu estou pedindo errado algumas coisas. O que você anda conversando com Deus, irmão? Não precisa falar para mim, não. O que você anda falando com Ele? O que você anda falando para o Espírito Santo? Se o nosso Jesus faz milagre, se o nosso Jesus muda história, por que os milagres não estão acontecendo na nossa vida? Sabe o que é mais impactante? A mesma distância que Jairo, presta atenção nisso, a mesma distância que Jairo esteve de Jesus para pedir pela filha dele, é a distância que hoje você está de Jesus aqui nessa manhã. Porque Ele está aqui dentro. Jesus está aqui no nosso meio. Pastor, mas eu não consigo ver. Bem-aventurado aqueles que não viu, mas estão crendo. Ele está aqui no nosso meio, irmão. Jesus está aqui no nosso meio. Às vezes é muito bom ser criança e pensar como criança. Eu lembro mais novo, minha mãe me levava numa igreja com ela, numa das igrejas que minha mãe visitava, e tinha uma campanha lá que o pessoal fazia. Eles colocavam uma tenda lá no altar, uma barraca, e cada irmão tinha 5 minutos para entrar dentro dessa tenda, que o pastor falava, Deus está lá dentro. Irmão, e eu tinha certeza que Deus estava lá dentro, assim. Mas, tipo assim, uma pessoa mesmo, sabe? Que dava para tocar e ver. E eu ficava olhando o pessoal entrar assim. E aí minha mãe foi, eu falei, ei mãe, como que Deus é? Que roupa que ele estava vestido? Minha mãe, como assim, menina? Não, Deus não estava dentro da barraca lá? O pastor nem deixou nós ver como que Deus é, tal. E certamente algumas pessoas tiveram experiência de sentir Deus e tudo mais. Mas o que eu quero falar para você?
Nós precisamos começar a acreditar mais na palavra de Deus, sabe? A palavra de Deus fala onde tem 2 ou 3 pessoas, Ele está no meio. Jesus está aqui nesse meio, irmão. E se Jesus está aqui começa a ser um ambiente de milagre, um ambiente de cura, um ambiente de libertação, um ambiente... aqui é um ambiente propício para você receber o milagre que você está precisando. E talvez o seu milagre é um milagre pequenininho aos olhos de muito, mas para você é algo muito grande. Não importa se é pequeno, médio ou grande, importa que o nosso Deus ainda faz e ainda realiza milagres. Talvez tenha uma doença que o médico falou, não tem mais jeito. Para Deus tem jeito sim, porque Ele vai além da medicina. Talvez estão falando, o seu filho não tem mais jeito, está perdido aí fora aí, ó. O teu filho está debaixo de oração, então Jesus pode trazer o seu filho de volta. A sua família, só Jesus pode fazer. Mas seja você o provocador de milagre da sua casa. Seja você o provocador de milagre da sua família. Fala, Jesus, ó, todo mundo se esqueceu, mas existe alguém aqui nessa casa que acredita que o Senhor ainda faz milagre. E quando nós começamos a se comportar desse jeito, sabe o que acontece? Isso começa a agradar o coração de Deus. Quando você confia em Jesus nesse ponto, isso começa a agradar o coração de Jesus. E não tem nada mais lindo quando um filho, um crente, começa a agradar o coração de Jesus. Pastor, mas está acontecendo tanta coisa, tanta dificuldade. Talvez são essas dificuldades que estão empurrando você para viver o propósito da sua vida. Jairo só foi até Jesus, sabe por quê, irmãos? Porque a enfermidade chegou na casa dele. E aí foi a maneira que ele conheceu Jesus. Tem crises que estão acontecendo na sua vida que não é para te matar, é para você entender. Ou você caminha com Deus, porque sem Ele é muito difícil. Então tem crises que vai acontecer para te aproximar de Deus e para o nome de Deus ser glorificado na sua vida. São raros, irmãos, quem vem para a igreja, tá tudo bem. Eu vim para a igreja quebrado, esbagaçado, cheio de pensamento ruim, cheio de coisa que não agradava a Deus. E o processo, culto após culto, mês após mês, Deus foi mudando. Mas uma das primeiras coisas que eu entendi é que Jesus me amava. Então você está aqui nessa manhã. Você não é a pessoa mais perfeita, assim como eu também não sou, irmãos. Mas você é amado por Jesus. E se você entender isso, Ele tem uma nova história, Ele tem um novo começo, Ele tem um recomeço para você. Ele quer nada do que você viveu aí no mundo se compara com aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida a partir de agora. Nada que existe aí fora vai ser melhor do que estar na presença de Deus. Nada aí fora vai preencher o seu coração. Pode, momentaneamente, pode dar uma enganada, mas depois passa. Seja um provocador de milagres, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Eu aconselho você depois, na sua casa com calma, leia o restante da história. Não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas vai até, no capítulo 5, vai até o versículo 43. Jesus, ele vai até a casa de Jairo. E chegou lá, aconteceu algo inusitado. Isso é para explicar para vocês. É muito cultural isso no povo judeu, até hoje. Tinha lá um pessoal chamado os pranteadores. Era um grupo de pessoas que eles são contratados para chorar em velório. Eita, olha aí que bênção. Gente, é só chuva, calma. Só chuva, calma. No caminho até a casa de Jairo, eles recebem a notícia: a menina morreu. Mas sabe o que eu acho bonito nessa situação? Jairo poderia falar assim: já morreu mesmo, Jesus? Não preciso mais de você, pode ir embora. Jairo fica: não, Jesus, vamos lá. A situação piorou, ele não abandonou Jesus. Chegando lá, tinha os pranteadores, que é um grupo de pessoas que é contratado para chorar em velório. Olha que coisa estranha. É da cultura deles, eles têm isso até hoje. Então contrata lá umas 4 mulheres, uns 6 homens, e eles ficam chorando para meio que mostrar que a pessoa era muito amada.
pagou, chorou, acabou o tempo, ele seca a lágrima e vai embora e vai para outro velório. Eles vivem assim, tem gente que faz até hoje lá na cultura deles. Chegou nessa casa, a família triste, esse pessoal chorando. Jesus falou assim: não, calma, ela só está dormindo. Esse pessoal que é contratado para chorar em velório, o que eles falam? Eles começam a debochar de Jesus, por duas coisas. Porque eles sabiam que a menina estava morta, e porque se a menina fica viva, eles perdem o dinheiro, eles perdem o serviço. O que Jesus faz? O texto vai falar que Jesus pega esse pessoal e mais alguns incrédulos, reúne todo mundo assim, ó, num grupinho, e Jesus faz assim, ó, todo mundo para fora. Jesus expulsa todo mundo daquela casa. Aonde eu quero chegar com você? Que é o terceiro ponto: colocando para fora aquilo que atrapalha. Para Jesus fazer milagre na sua vida, para Jesus fazer milagre na sua história, Ele vai remover algumas coisas dentro de você que está atrapalhando. Ele vai tirar algumas coisas de dentro de você que não está legal. Ele vai remover alguns entulhos daí de dentro de você que... Outra história vai falar que Jesus vai até a cidade onde ele cresceu. E fala que ali ele não fez muito milagre, sabe por quê? Porque as pessoas eram incrédulas. Então se tem uma coisa, não é que impede o poder de Deus, mas se tem uma coisa que vai limitar você viver algo em Deus na sua vida, é a incredulidade. Então Jesus chega naquela casa, é uma casa que está em luto, é uma casa que tem algumas pessoas que estão lá por interesse, só estão chorando para ganhar um dinheiro, tem mais um monte de incrédulo. Jesus tira todo mundo e fala: vai todo mundo para fora. E talvez Jesus vai ter que tirar algumas raízes de incredulidade do nosso coração. O pastor fala isso, sabe por quê? Porque ele conhece minha vida. Ô irmão, deixa eu falar para você, eu troco o nome do povo até hoje. Você acha que eu fico guardando as coisas? Já falei pra você, eu fiquei aqui 8 meses nessa igreja, achando que a Lara é mesmo, achando que a Yasmin era filha do tio Lu. E eu falava, essa menina é filha dele. Até o dia que eu descobri que não era, já era tarde demais. Eu falei, meu Deus, isso não é não. Então você acha que eu vou ficar guardando um monte de coisa? E o pastor fala isso porque ele conhece minha vida. Ô irmão. Falar pra você que esses dias eu fui comprar pão, deixei a carteira em casa e voltei em casa. Esqueci a carteira de novo, voltei para pegar o pão sem o dinheiro. Então você acha que eu tô guardando as coisas? Não tô. Eu falei pra moça, me dá o pão, ela me dá o dinheiro. Eu falei, que dinheiro? Irmão. Mas mesmo que, o pastor conhece minha vida, mas você sabe que tem coisa que a gente prega aqui e só você sabe. Só você e Deus sabe. E minha pergunta é: o que precisa ser colocado para fora aí do seu coração os milagres de Deus começar a acontecer? Porque estava muito bom a mensagem até aqui, né? Jesus vai fazer, Jesus vai mudar. Existe uma palavra do céu contra uma palavra de derrota. Mas quando é o nosso lado, a nossa responsabilidade? Sabe uma coisa que impede o novo tempo de Deus na nossa vida? Falta de perdão. Pastor, mas foi o fulano que me magoou. Mas você que é crente, rancor, raiva, ira. Não, eu deixo Jesus mudar tudo. Mas essa área da minha vida assim, aqui ninguém mexe. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ficar assim. Pronto, acabou. Sabe o que é? É que eu sou de tal lugar. O pessoal que fala isso, né? O pessoal lá da minha casa fala, não, que eu sou do Paraná. E o pessoal do Paraná é assim. Eu falei, assim como? Assim. Não é. Até quando você vai ficar escondendo entulhos aí dentro do seu coração? Uma das coisas mais nobres de um homem ou de uma mulher é reconhecer áreas que precisam mudar dentro de nós. Pastor, fulano que não veio hoje precisa mudar mesmo. Não, irmão, é você. Nessa manhã eu não estou pedindo para você olhar para o lado e falar que a Fabiana precisa mudar. Eu tenho que olhar para dentro de mim e falar assim,
Cara, eu acho que isso aqui eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Então, qual que é a atitude, o hábito que você precisa parar, tirar de dentro de você, para o rio de Deus começar a fluir de novo, para os milagres voltar, para você começar de novo a fluir e viver aquilo que Deus tem para você? Pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas pede ajuda do Espírito Santo, que Ele vai te ajudar. Eu já contei isso aqui, quando me converti. Não tinha, né? Vocês sabem, vocês estão ligados, esses meninos novos que não sabem disso. Não tinha essa tecnologia de hoje, né? Celular aqui e tal, seja Spotify. Era a época do cartão de memória. Era antes ainda, tinha o V3, né? E cabia 2 músicas só. Você se achava com aquele celular. Quem teve sabe, né? Tinha um celular da Sony pequenininho, laranja assim. Você se achava com aquele celular. Ô, coitado de nós, né? Nós era bobo, né? E o que você fazia? Você passava, pelo menos eu fazia isso, né? Eu queria ter música no celular, então eu lá no meu computador que tinha 400 e tantas músicas, eu passava 2 pro meu celular. Aí quando eu enjoava, eu apagava elas e eu lá pegava mais 2. E ficava assim. E eu já falei aqui que as músicas que eu tinha, o crente tem a mania de falar música de Deus e música do mundo. Mas as minhas não eram do mundo, a minha era subterrânea, porque eu só falava palavrão, só falava coisa de sexo, coisa nojenta, coisa macabra, coisa do demônio. É sério, só falava coisa do demônio mesmo. E aí eu comecei a ir para a igreja. E aí o pessoal, não, porque agora você é crente, você precisa apagar essas músicas. Mas eu gostava. Eu não vou apagar não. Daí eu fiz um propósito. Cuidado que você promete para Deus, viu, irmão? Eu falei, Deus, para cada louvor que eu colocar no meu computador, vai ser uma música mundana que eu vou apagar. E aí eu comecei a colocar alguns louvor lá. E eu ficava ouvindo Damares. Daqui a pouco Damares acabava e eu falava falei, não é Damares não, isso aqui. Damares estava cantando, depois vinha um bonde do Tigrão. Eu falei, meu Deus. Só que teve um dia, irmãos, e ninguém veio falar isso pra mim, viu? Eu comecei, adicionava uma música e apagava outra. Adicionava uma música e apagava outra. Depois de 3 meses na igreja, teve um dia que eu acordei sentindo um nojo, sentindo uma ânsia de vômito. Eu falei, que é isso? E aí eu fui lá no computador, olhei aquelas 423 músicas e eu apaguei tudo de uma vez. E depois que eu acabei de apagar, parece que algo assim, ó, um sorrisal de Deus desceu aqui, ó, e sarou tudo aqui em mim, aqui, ó. A ânsia de vômito passou. Sabe, ninguém foi falar para mim assim, você tem que apagar hoje. Não, sabe o que foi? O Espírito Santo me convenceu e falou assim, chega, eu não quero mais isso para você, eu quero seu coração limpo porque eu quero fazer com você. E eu dei exemplo dessas músicas macabras que eu escutava. Mas talvez você é outra coisa. Talvez você tenha um irmão aqui hoje que vai chegar em casa e vai pegar sua camiseta do Corinthians e vai jogar no lixo. Tô brincando, não foi brincadeira. Só foi para descontrair vocês. Mas talvez tenha algum hábito, alguma coisa que você faz, algum vício. Você vai chegar e falar assim, eu não quero mais. E talvez você não vai conseguir a partir de hoje, mas a partir de hoje é o início da sua libertação, é o início de uma nova história, é um passo, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Mas qual que é o meu conselho para você? Remova tudo aquilo que está impedindo a passagem do fluir do Espírito Santo de Deus. Tira tudo que atrapalha, irmãos. Talvez aquilo que é pecado para um, não vai ser pecado para outro. Eu sinceramente, estou quase parando esse jogo do Santos, que está me estressando, né? Tá difícil, Fabiana. Mas ainda consigo me controlar. Agora tem um primo, coitado, que ele não consegue. O menino só chora, faz 4 anos que ele só chora. Ele é santista também, só chora, coitado. Já está fazendo mal para ele. Já não está fazendo bem. Estou dando um exemplo aqui mais básico. Mas talvez tem coisa que você faz na sua semana, você nem sabe mais porque você faz, mas está te fazendo mal. Está chegando a hora de você parar. Você que manda no seu coração, não é Satanás não. E se seu coração é de Jesus, deixa ele tomar conta do seu coração. Ei, entenda uma coisa, o teu coração não é caçamba de entulho para você ficar guardando lixo não, viu? O teu coração é morada do Espírito Santo de Deus. Sabe essa paz que nós sentimos em Deus? Isso só é possível pela graça de Jesus no nosso coração. Eu não estou falando que você tem que virar um crentão, como muita gente pinta aí fora,
você tem que ficar 24 horas dentro de uma igreja. Mas eu preciso te falar que você tem que deixar o dono da igreja morar dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Ele quer morar dentro do seu coração. E é Ele que vai apontar as coisas que precisam ser removidas de dentro de você. É Ele que vai apontar as coisas que precisam ser retiradas de você. Não é o pastor Jean. Pastor, o que você acha que eu tenho que mudar? Cara, acho que você precisa ouvir Jesus. Porque eu não consigo mudar você. Eu consigo te dar um conselho. Eu consigo te mostrar talvez um caminho. Mas eu consigo te falar, Jesus, Ele pode mudar você. Jesus, Ele pode tocar no seu coração. Jesus, Ele pode mudar essa história. Então, para o milagre acontecer, Jesus colocou tudo que estava atrapalhando para fora. Jesus fez uma limpeza. Jesus fez uma faxina mesmo naquele ambiente. Jogou tudo para fora. Você que tem mãe crente, desde pequeno, com certeza em algum momento, sua mãe queimou alguma coisa que estava incomodada na sua casa. A mãe estava lá de boa e daqui a pouco ela olhou. Ela falou assim, eu não gosto daquele ursinho. Eu não gosto daquela boneca, me viu alguma coisa ruim. Sua mãe catou o ursinho, a boneca, o livro de alguma coisa, alguma roupa, algum chaveirinho que você ganhou na rua, algum negocinho, e ela tocou fogo e repreendeu no nome de Jesus. Verdade isso? Mas eu não sei o que você tem que botar para fora aí de dentro do seu coração. Mas eu sei o que pode entrar e é Jesus. E quando Jesus chega no ambiente, tudo muda, meu irmão. O quarto ponto, Jesus é levado até o quarto onde a menina está morta. E ele fala, não está morta, ela só está dormindo. Irmão, mas ela estava morta. Só que Jesus vai lá e ora, e ele fala com a menina, acorda, levanta. E a menina, ela abre os seus olhos e levanta. Sabe o que é engraçado? A Bíblia não dá muita informação dela. A Bíblia não fala muita coisa sobre ela. Mas a Bíblia menciona que ela foi acordada, despertada por Jesus. Tendo uma coisa que nem a morte foi capaz de silenciar a voz do autor da vida. Então, se nem a morte foi capaz de parar a voz de Jesus, o que ele não pode fazer na sua vida? O que ele não pode fazer na sua história? O que ele não pode fazer na sua família? Ei, meu irmão, volte a acreditar. A ordem de Deus essa manhã é para você. Acorda, levanta. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Jesus tem poder para ressuscitar aquilo que está morto na nossa casa. E seja agora a nossa casa coração espiritual ou a nossa casa mesmo. Mas o que está morto na sua casa que precisa ser ressuscitado nessa manhã? O que precisa voltar à vida? Pastor, eu tenho andado num desânimo. Pastor, você não faz ideia. Então talvez hoje é a hora de acordar. Hoje é dia de acordar e mandar esse desânimo embora, irmão. Pastor, eu tenho andado triste. Eu não sei nem por que eu tenho andado tão triste assim. Não sei nem por que eu tô desse jeito. Mas a ordem de Deus nessa manhã é: acorde, levanta. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem um novo tempo para a sua história. Deus tem um novo tempo para a sua família. A morte não foi capaz de parar a voz de Jesus. Nessa manhã a voz de Deus está aqui nesse lugar. E ela quer alcançar o seu coração. Ela quer mudar a sua história. Ela quer mudar a sua realidade. Nós precisamos acreditar nisso. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?